Bom, gente, boa tarde a todos. Saudando vocês novamente, além daqueles que eu já conversei anteriormente aqui, a dar início a esse trabalho. Eu, na verdade, escolhi esse tema para abordar hoje, porque ele contém uma série de elementos que eu já vinha estudando há algum tempo e que eu acho que esses elementos em separado não caberiam assim para uma palestra inteira, talvez porque cada um desses envolvesse muita pesquisa científica, ficasse alguma coisa maçante, mas trabalhar um tema como esse de matéria radiante e depois focando naquele que começou a estudar primeiro essa questão, dando esse nome, né, a uma energia que era desconhecida, cabe, né, que a gente possa desenvolver, né, num trabalho, né, na sociedade teosófica e principalmente porque os desdobramentos disso para os dias de hoje é muito grande. Muitas coisas que foram desenvolvidas neste trabalho hoje já foram avançadas, né, tipo, já foram desenvolvidas por outros pesquisadores e talvez até a gente precise dar outros nomes que vocês vão ver daqui a pouco para a chamada matéria radiante, mas mesmo assim a base, né, a origem, o conceito inicial que foi desenvolvido por William Crookes continua até hoje, né? Então eu começo justamente fazendo espera aí que eu vou minimizar aqui para não ficar na frente, né? Então eu começo com uma breve, mas breve mesmo, biografia, porque uma pessoa como William Crookes, com tantos e tantos resultados de pesquisas, tantos trabalhos que ele fez, em torno de mais de 300 artigos, livros publicados, etc. A gente fazer uma biografia inicial para um trabalho só se for breve mesmo, né? Tanto que este livro que vocês estão vendo aqui do lado, ele não é fino, né? Mas mesmo assim ele é chamado de uma breve biografia, uma pequena biografia, né? No caso da vida dele, porque ele tem muito o que contar, né? E aí você vê até aqui na mão dele, né, o radiômetro dele, que eu vou falar daqui a pouco, né? Aliás, o radiômetro que está aqui também nessa ilustração. Aqui a lemniscata que ele usou como tabela periódica, uma forma de classificar os elementos químicos de uma maneira diferente e que só pôde ser classificada dessa maneira diferente graças ao, ao próprio conceito, teoria que ele desenvolveu, né? Eu estou vendo que ainda está aparecendo na lateral aqui, né? Não sei se para você está atrapalhando aí a visão, ou está dando para ver direito o slide. Está dando para ver? Ótimo. Está ótimo, então pronto. Então, gente, o que é importante a gente colocar inicialmente é que ele contribuiu para várias áreas, como vocês estão vendo aí, né? Contribuiu para a química prática, desenvolvendo desinfetantes. Hoje, alguns desinfetantes que nós usamos, eles só puderam ser desenvolvidos do jeito que eles são, graças a William Crookes, né? Ele também foi um pesquisador de várias áreas de química, e especificamente a química dos gases, os fluidos gasosos colocados em tubos, né? E transformando, né, fazendo modificações a partir da variação do espectro, trazendo ele para os gases para um espectro mais denso ou mais sutil, e com isso ele tendo efeitos incríveis nas tubulações. Então, graças a William Crookes também, apesar de não estar aí colocado, especificado, ele também é praticamente o precursor da lâmpada fluorescente, aquela que está dentro de tubos, né, com gases lá dentro. Bom, ele descobriu também o elemento químico tálio, né? É o elemento químico de número 81 da tabela periódica, e ele foi, digamos assim, um estudioso também de outros elementos. Vários outros elementos foram descobertos a partir das pesquisas dele, das subdivisões, das separações de algumas substâncias químicas, né? Na física experimental, ele desenvolveu muitos conteúdos da eletricidade e até da radioatividade. Ele, na verdade, quase que conseguiu, vamos dizer assim,
descobrir a radioatividade antes do casal Curie, né? Porque ele já tinha percebido emissões radioativas e até o raio-x também, ele já quase que ele antecipou Röntgen na descoberta do raio-x, porque ele já tinha percebido chapas que ele trabalhava de fotografia que mostravam alguma coisa atravessando, né, digamos assim, o interior de alguns objetos, mas ele achava que era uma falha da fotografia e acabou não indo a fundo. Uma pessoa do nível dele de pesquisador, se ele tivesse percebido isso, talvez ele tivesse descoberto o raio-x antes, né? E na ótica ele trabalhou com fotografia, espectroscopia, desenvolveu lentes que eram especiais para poder proteger os olhos de quem trabalhava com soldas e também com proteger dos raios ultravioleta, infravermelho, etc. E trabalhou na área de meteorologia. Então, é uma pessoa que realmente tinha uma contribuição vasta, né, em várias áreas. E, assim, as principais invenções, né, o tubo de raios catódicos, né, o radiômetro, que eu falei nesse instante para vocês, né, que é esse que está aqui do lado, que, na verdade, é um tubo onde você tem aí o ar, digamos assim, em semivácuo, ou seja, é um vácuo que tem uma porcentagem específica, porque se ele tiver uma porcentagem maior de vácuo, não ocorre isso que vocês estão vendo aí, o catavento girar, e se ele tiver um vácuo maior também, menor, enfim, ele não consegue girar. Na verdade, este vidro que está aí não tem eletricidade, não tem pilha, não tem nada acoplado a ele. Ele está girando somente pela incidência de luz acontecendo por dentro desta bola de cristal, vamos dizer assim, bola de vidro. Então, justamente a partícula de fóton que penetra, em vista de estar num grau de vácuo específico, ela decai na sua densidade e consegue provocar esse giro. Se diminui o vácuo, ela não gira mais, se aumenta o vácuo, não gira mais. Então, hoje já é utilizado como objeto de decoração em alguns lugares por conta da curiosidade desse invento, né? Está faltando aqui, né, o raios catódicos, 1889 foi o ano em que ele foi desenvolvido, e o espintariscópio, que é um nome parecendo palavrão, né, mas, na verdade, é um instrumento que permite já perceber, né, as radiações nucleares de alguns, e através de cintilância. Então, de certa forma, o espintariscópio, ele foi que deu origem aos instrumentos de prospecção diagnóstico por imagem hoje que a gente tem de cintilografia, etc, etc. Esses três inventos, nenhum deles é usado hoje como invento real, prático para hoje, mas eles deram origem a vários inventos. Inclusive, quero chamar a atenção que a TV de tubo de imagem, né, foi oriunda do tubo de raios catódicos de Crookes também, né? E vocês vão ver que até a TV de hoje de plasma também é. E vocês vão ver por quê daqui a pouco. Então, em suas investigações sobre a condutividade da eletricidade em gases sobre baixa pressão, descobriu que à medida que se diminuía a pressão, o eletrodo negativo parece emitir raios, os chamados raios catódicos, que hoje se sabe tratarem-se de um feixe de elétrons livres utilizado. Alguém está com o fone aberto aí, por favor. Eu acho que é Neto. Neto, meu amigo, tudo bem com você? Eu não consegui desligar aqui. Ah, tá, desligou aí, já desligou. Então, continuando, né? São feixes de elétrons livres utilizados nos dispositivos de vídeo padrão CTR. Então, Crookes foi um pioneiro na construção e no uso de tubos de vácuo para estudar fenômenos físicos. Foi, por conseguinte, um dos primeiros cientistas a investigar o que hoje é chamado de plasma. Então, né, na verdade, o tema que me motivou, de certa forma, a fazer essa palestra foi o meu interesse muito forte por estudar o plasma. E o William Crookes, eu posso dizer com toda segurança que foi a pessoa que
primeiro descobriu a existência desse estado da matéria, né? E aí, como, na verdade, os desdobramentos estudados por ele da força psíquica e tal, tem tudo a ver com o plasma também, então eu achei por bem colocar que justamente o desenvolvimento que ele trouxe, né, apesar de a gente saber que muitos outros cientistas também já se apropriaram desses conceitos. Uma coisa que é importante falar para vocês, assim, raios catódicos, o que são raios catódicos? Está dito aí que são feixes de elétrons, né? Mas a gente tem aqui um tubo de raios catódicos em que você tem um polo negativo e um polo positivo. E o que ele conseguiu perceber é que existia uma emissão de ondas dentro desse gás, que é um gás que transmite eletricidade, é um gás com um grau de transferência de eletricidade muito forte. Então, o que ele percebia é que existia uma emissão de eletricidade acontecendo aqui muito forte, né? Do negativo para o positivo. Ainda não se conhecia o elétron nessa época. Só 18 anos depois da descoberta dos tubos de Crookes, que foi descoberto por J.J. Thomson, os elétrons. E aí ele percebia que existia essa emissão e ele percebia que luz era formada por conta de alguns gases que conseguiam fazer o espectro invisível desses raios caíssem para uma faixa do espectro visível, e aí colocando uma cruz de malta que ele fazia sombra e emitia a luz acontecendo do outro lado. Então, ele descobriu justamente esse estado de matéria sutil que tem essas representações aí que vocês estão vendo, né? Uma representação simbólica, né? Mostrando que existe o estado sólido, onde você tem até retículos cristalinos tornando a estrutura mais rígida, né? Pelas forças eletromagnéticas que conectam as partes, né? Que seriam partículas, né? A gente tem aqui o líquido, quando você tem, aliás, aqui não seriam partículas, seriam as moléculas, mas a gente teria átomos formando moléculas. E aí você tem aqui, no líquido, as moléculas se mexendo com mais liberdade, grau de liberdade, no gás, mais liberdade ainda, e no plasma, a liberdade é tão grande que há uma separação entre o núcleo e a eletrosfera, ou seja, os elétrons se separam do núcleo. Então, a grosso modo, o que a gente tem a dizer é que o plasma é um estado em que a matéria, como nós conhecemos, né, ela se desestrutura por conta deste nível de energia e de força que vai estar provocando aí, né, em geral, o calor, que faz com que, um calor extremo, que faz com que algo se torne plasma. Então, eu quero dizer a vocês, uma coisa que eu repito muito nas palestras, mas aqui eu não poderia deixar de falar, que esses 4 estados de matéria corresponderiam a também os 4 elementos que Empédocles falou lá na Grécia Antiga: terra, água, ar e fogo, né? Então, de certa forma, ele não estava errado quando ele dizia que tudo que existe no universo é formado desses 4 elementos, se a gente entender que esses 4 elementos são tão simbólicos que até nos tempos mais modernos, o Jung utilizou também eles como um simbolismo, né, das 4 funções da psique humana. Mas ele, quando utilizou lá, ele utilizou como graus de liberdade, como graus de sutileza da matéria em si, né? Então, o plasma é o 4º estado da matéria, sendo um conjunto quente e denso de átomos livres, elétrons e íons, com distribuição quase neutra e comportamento coletivo. Vocês vão entender por que esse comportamento coletivo. No nosso cotidiano, é muito comum vermos substâncias nos estados, nos chamados 3 estados de agregação ou físicos da matéria, que são sólido, líquido e gasoso. Porém, existe um 4º estado físico da matéria, que não é tão comum aqui na Terra, mas que, por incrível que pareça, acredita-se que 99% de tudo que existe no universo esteja neste 4º estado chamado de plasma. Vale ressaltar que isso é falado por cientistas que só estão levando em conta o mundo físico. E se levarmos em conta somente o mundo físico dentro daquela perspectiva do quaternário, sólido, líquido e gasoso, a gente entenderia que na visão do mundo físico denso, o plasma estaria até fora dessa visão do físico denso, né? Então, equivale a dizer que parte da matéria invisível ou imperceptível é maior do que a quantidade mais convencional e conhecida pela ciência, né, acadêmica.
Para se formar o plasma, é necessário que a matéria no estado gasoso seja aquecida a temperaturas elevadíssimas, como ocorre, por exemplo, no núcleo das estrelas, como o nosso Sol, em que existem certas regiões de sua superfície que estão em aproximadamente 94 mil graus centígrados. Bom, aí a gente tem aqui, né, uma representação para a gente entender melhor aquela questão de como eles, porque eles vivem num estado de coletividade, né, esse estado de energia. Então, essa alta temperatura faz com que as moléculas do gás se rompam, formando átomos livres, ou, sim, vamos dizer assim, subdivisões do átomos, né, íons, né, que, por sua vez, perdem e ganham elétrons, gerando íons. Assim, podemos dizer que o plasma é formado por um conjunto quente e denso de átomos livres, elétrons e íons, em uma distribuição quase neutra. Números de partículas positivas e negativas é praticamente igual, que possuem comportamento coletivo. Então, vejam, se você tem um átomo que é de determinada substância, ele está instável, ele tem que se juntar com outro formando uma molécula, né? Quando você quebra essa molécula, ele também vai ter polaridades diferentes, positivas, mais positiva um, mais negativa outro, porque eles vão ter que se atrair para formar o equilíbrio, mas num estado plasma, você tem as partículas todas separadas, o que significa que você não tem mais aquela relação de aprisionamento, né, do núcleo sendo positivo e da eletrosfera sendo negativa. Você tem a massa positiva e negativa toda espalhada num caos, num caldo plásmico, né? Tanto que Crookes, nos seus estudos de raios catódicos, ele chegou a perceber em alguns momentos, quando ele trabalhou com altas temperaturas e com gases diferenciados, ele percebeu uma energia também acontecendo no sentido contrário, do positivo para o negativo. Veja, isso poderia ser até um absurdo para a gente que estudou eletricidade e sabe que sempre a corrente elétrica corre do negativo para o positivo, né? Porque é o elétron que se desloca. Mas, no estado plasma, isso não é tão impossível, porque se você está num verdadeiro plasma, tudo disperso, tudo solto, você pode ter algumas partículas positivas, se tiverem maior quantidade em algum momento, porque elas acabam se equilibrando pela instabilidade e a necessidade de agregar outra matéria que surge, ou modificações que fazem ela passar de positivo para negativo, né, que já entra já na física quântica, mas vamos supor que tenha uma quantidade de positivo maior, você vai ter uma carga acontecendo no sentido contrário da corrente elétrica, do positivo para o negativo. Ele chegou até a chamar isso de raios anódicos, porque os raios catódicos são de íons negativos, que são os cátions, e os raios anódicos seriam dos raios dos ânions, que seriam os íons positivos, né? Bom, aqui a gente tem o gás, que ainda está colado, né, de certa forma, porque as moléculas estão conectadas aqui, o positivo e o negativo, e aí elas têm maior, digamos assim, rarefação, porque tem essas moléculas afastadas entre si, diferente dos líquidos que estão mais próximos, mas, de qualquer forma, se o gás ele já é mais rarefeito, quase invisível, porque o que você tem vendo, assim, por exemplo, na atmosfera que é formada de gás, quando você tem algumas partículas dispersas no ar, o que você vê são essas partículas. Eventualmente, você até pode dizer que algumas fumaças você consegue ver, porque tem ali parte do gás numa configuração mais densa, e aí a gente acaba vendo. E aí você diz, ele também é quase intangível, porque se você balançar a mão assim, você vai perceber que dá para sentir até o ar da atmosfera, o gás rarefeito da atmosfera, na nossa sensibilidade tátil, né? Então, se o gás já é assim nesse estado, imagine o plasma, que tem suas partes positivas e negativas separadas, formando íons, né? E esses íons espalhados, de certa forma, numa entidade única, né? Então, a condutividade é muito grande aqui, evidentemente, dá para se perceber claramente, é isso, né? E aí você vê que eles têm uma mobilidade enorme e, com certeza, estão num nível mais sutil do que o gás. Aí eu posso adiantar a vocês uma coisa que é a seguinte: se existem
substâncias naturalmente sólidas, né? A gente tem, por exemplo, o ferro, ele é naturalmente sólido, em estado de condições normais de temperatura e pressão, o ferro é sólido, né? Se a gente tem substâncias naturalmente líquidas, como a água, o mercúrio, várias outras que misturadas ou não, em condições normais de temperatura e pressão, temos substâncias naturalmente gasosas, como o neônio, o xenônio, os gases nobres, etc. A gente também tem, óbvio, isso aí parece até claro demais para a gente, substâncias naturalmente plasmas. Mas substâncias naturalmente plasmáticas ou plasmas, elas, com certeza, são substâncias invisíveis e intangíveis. Porque se o gás já é invisível e quase invisível e quase intangível para a gente, o plasma é completamente invisível e completamente intangível. E aí a gente hoje pode até dizer a vocês que essas substâncias, elas, ou melhor, eu não poderia nem dizer substância, mas essa matéria específica, ela é, digamos assim, aquilo que hoje até poderíamos dizer que está sendo descoberto como matéria escura, porque ela é intangível e invisível. Ela é até um pouco tangível, um pouco mais tangível do que invisível, porque ela até consegue ter massa, digamos assim, consegue ter gravidade, quando em grandes proporções, e isso acontece no universo. Então, quando os pesquisadores analisam o cosmos, conseguem ver desvios da luz acontecendo, e eles conseguiram mapear toda a matéria escura do universo graças a essas lentes que permitem captar desvios de luz de estrelas distantes, né, acontecendo por conta da atração gravitacional da matéria escura, que é uma matéria que não aparece para a gente, não existe fisicamente, aparentemente, entre aspas, mas que estão ali, presentes. E graças a esse volume muito grande e a essa existência coletiva, esse comportamento coletivo dela, que faz com que seja possível detectar de alguma forma, né? Mas no nosso mundo aqui, né, não diria microscópico, mas no nosso mundo newtoniano, esse mundo que não é nem microscópico como o mundo quântico, nem macroscópico como o mundo espacial ou universal, nele a gente não tem como detectar facilmente com os aparelhos, mas já existem instrumentos que estão sendo trabalhados, porque esse plasma que nós estamos falando, ele é só um grau de matéria que eu poderia dizer que na teosofia chamada de éter, né? Seria o éter 4, existe ainda o éter 3, o éter 2 e o éter 1, mas não vamos nem chegar a eles agora, nesse momento, porque já é difícil falar sobre o plasma, que seria o éter 4, imagine falar de outros ainda mais sutis. Mas o que a gente está querendo dizer, em outras palavras, é que existe essa matéria aí, circulante, acontecendo, e talvez aqui pudesse ser mais fácil de detectar por a gente, mas mesmo assim parece invisível. E os cientistas têm chamado essas algumas partículas que já são bem sutis mesmo, de WIMPs, né? Que são matérias que têm interação fraca. No inglês, seria traduzido como matéria com interação fraca, mas que já podem ser detectadas. Principalmente os éteres mais sutis ainda, né? Bom, para a gente entender e pegar o gancho do que a gente aprendeu na química e na física de nossa escola, a gente poderia até fazer uma referência aqui, né, o que a gente estudou sobre sólido, líquido e gasoso, né, na química, e dizer que existem essas variações de temperatura que permitem mudar de estado, né? Você conseguir, digamos assim, aumentar o calor e fazer com que um gelo, né? O exemplo do gelo é ótimo porque fica mais fácil da gente entender, mas qualquer matéria que você, por exemplo, um ferro, que você encontre o ponto de fusão dele, ele vai se transformar em líquido, a gente lembra disso, né? E se aumentar ainda mais o calor, vai passar pelo ponto de vaporização e vai virar um gás, né? Não vai durar muito tempo se a temperatura for reduzida de novo, ou a fonte de temperatura for retirada, ele volta ao líquido e depois volta ao sólido.
E todas essas operações aqui que a gente aprendeu na época, fazendo a transição, a transferência de estado do sólido para o líquido gasoso e vice-versa, né? Mesmo uma substância naturalmente líquida, a gente sabe que quando baixa a temperatura, ela se solidifica, né? Então, haja visto os sorvetes que tem que ficar no congelador, senão a gente não consegue tomar como sorvete e vira o quê? Vira mousse, ou vira milkshake ou coisa parecida se botar leite. Bom, aí já estou variando demais. Aí a gente tem aqui outro estado que é o plasma. E aí a gente teria outras operações, outras duas operações que a gente está acrescentando aqui, que é o termo técnico mesmo utilizado, ionização, o processo de transformar um gás em plasma. A gente entende por quê, né? Porque ele, quando começa a se movimentar demais, vai separando as partes positivas e negativas, e aí vai formar íons. E a deionização, quando o plasma perde de novo calor e vem para o estado gasoso novamente, né? Então, ele é chamado matéria radiante. O primeiro nome que recebeu foi matéria radiante, dado por quem? William Crookes, né? E também chamado por muitos de supergás, por outros de ultragás, que eu nem botei aí, e na teosofia a gente tem dado o nome de éter 4. Tem outros nomes também que é usado na química oculta, no livro de química oculta mesmo, mas eu evitei para não confundir mais, né? Então, as pesquisas de Crookes, né, sobre a passagem de descarga elétrica através de gases rarefeitos foram de grande importância. Com ela, descobriu os raios, que hoje conhecemos, né, como raios catódicos, e verificou que esses raios causam fosforescência dos objetos sobre os quais são aplicados. Descobriu, assim, o quarto estado da matéria, que ele denominou de matéria radiante, né? Ele acreditava que os raios consistiam de feixes de partículas de magnitude molecular ordinária. Foi Sir J.J. Thomson que descobriu sua natureza subatômica e provou que os raios catódicos consistem em feixes de elétrons, isso é, partículas eletricamente carregadas cuja massa é apenas de 1.800 avos da massa do átomo de hidrogênio. Vale ressaltar aqui, então, gente, vocês viram aí que é por esse texto que eu tirei até do livro dele, biográfico dele, a gente percebe que ele, por pouco, não descobriu o elétron, né? E uma curiosidade, nós vamos ver daqui a pouco, né? Desculpe. A gente vai ver daqui a pouco que tanto o William Crookes quanto o J.J. Thomson, eles foram da Sociedade Teosófica, eles fizeram parte da Sociedade Teosófica de Londres, né? William Crookes, inclusive, criou um grupo chamado The Ghost Club, que estudaram fenômenos de fantasmas, né, etc. E junto com ele tinha outros também, né, que estudavam essa. Ele fez parte da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, né, que foi fundada em 1882 por Lord Rayleigh, que também foi um cientista também importante na área da física e da química, e outros cientistas estavam juntos com eles também. Um cientista que estava também pesquisando vários fenômenos, entre eles até, assim, foi William Ramsay, né? E Arthur Schuster, são dois. E ele também tinha críticos, viu? Porque o fato dele ser um cientista tão famoso, estar pesquisando tanto, ser conhecido tanto pelas pesquisas dele acadêmicas, e depois ele derivar, como a gente vai ver daqui a pouco, para pesquisar fenômenos psíquicos, fez com que Lord Kelvin, né, que trabalhou muito com a questão da temperatura, John Tyndall, vários outros cientistas fizessem críticas a ele, mas eram críticas que ele conseguia muito bem argumentar contrariamente, né? Mas é interessante que eles dois, como começaram a descobrir uma série de coisas relativas ao plasma e a energias sutis, eles dois, o William Crookes e o J.J. Thomson, eles entraram para a Sociedade Teosófica, e até a esposa de William Crookes também fez parte da Sociedade Teosófica. Então, eles foram ativos, bastante ativos, durante o período em que ficaram lá, certo? Estava tentando achar aqui o período em que eles ficaram, que eu anotei, mas não estou encontrando. O plasma solar,
que seria também chamado fogo, né? O elemento fogo dos 4 elementos, o éter visível, né? Por conta do grau de calor que tem aí ele é também um emissor de energia de plasma para a gente o tempo inteiro. Então, o plasma é um ultragás constituído por partículas eletrônicas e hadrônicas, né? Porque os elétrons são leptons, que são partículas menores, mais diminutas, né? E as hadrônicas são as maiores, como os prótons e os nêutrons, né? Superaquecidas, ionizadas e, portanto, de cargas elétricas independentes. Quando nesse plasma as partículas se chocam a grandes velocidades, rompem a repulsão de cargas iguais e dois núcleos se fundem, transformam o hidrogênio em hélio, com forte liberação de energia. É a fissão nuclear, né? A fusão nuclear, na verdade. Aí você tem, o que acontece, um exemplo de o tempo inteiro no Sol, né? Que é um plasma, e como de plasma são formadas todas as estrelas do universo. Então, essa irradiação luminosa e esse efeito que o plasma do Sol tem é justamente a transformação de hidrogênio em hélio, hélio em hidrogênio o tempo inteiro, provocando essas descargas de fusão nuclear o tempo inteiro. Bom, eu parto agora para uma citação que vem deste livro, que eu considero um dos livros mais enriquecedores, mais importantes para a gente ler sobre a pesquisa psíquica, sobre a parapsicologia, apesar de não ter nenhum nome parapsicologia nele, mas são experiências psíquicas de altíssimo nível, feitas exatamente na região onde se guardava segredos no período da Guerra Fria, né? Então, além da cortina de ferro. A mente não opera diretamente sobre o cérebro. Existe um corpo etérico, que é o elo entre a mente e as células do cérebro. Partículas corpusculares, muito menores do que as que os cientistas já conhecem, viajam ao longo de fibras do corpo etérico ou duplo para certas regiões do corpo e para o cérebro. Então, ele já está aí, as duas, né, pesquisadoras, né, que colocaram essa citação de Geraldine Cummings, que é uma sensitiva de alto nível, ela fala isso porque foi o que ela percebeu, era o que ela conseguia sentir pela experiência que ela tinha, né, com captação de realidades psíquicas, de forças psíquicas, que são aquelas forças que William Crookes começou a detectar. Mais adiante, a própria Sheila Ostrander e Lynn Schroeder, elas colocaram essa fala aí. Pelo que tínhamos visto, os soviéticos pareciam ter provas de que existe uma espécie de matriz de energia em todas as coisas vivas, uma espécie de corpo unificador invisível ou luminescência que nos penetra o corpo físico. Fizeram inúmeras experiências com plantas, animais e seres humanos vivos utilizando o efeito Kirlian, que é aquela fotografia que emite a aura, etc., que permite ver a aura, e constataram que este duplo é uma espécie de constelação elementar, semelhante ao plasma, feita de elétrons e prótons ionizados, excitados e possivelmente de outras partículas. Ao mesmo tempo, porém, o corpo energético não é apenas formado de partículas, não é um sistema caótico, é por si mesmo todo um organismo unificado, atua como unidade e como unidade emite os próprios campos eletromagnéticos e é a base de campos biológicos. Na verdade, está sendo dito aí uma espécie ou semelhante ao plasma, porque foi alguém que elas não estavam fazendo exatamente as pesquisas, mas os pesquisadores consideravam exatamente o plasma. E era difícil também dar uma palavra final para essas coisas, já dizendo que é isso ou é aquilo, mas, por exemplo, a gente sabe que existem vários tipos de plasma, e a gente está falando aí, porque a pergunta que poderia surgir, e que foi a que surgiu para mim, quando eu comecei a estudar isso, lá pelos idos de, deixa eu me lembrar aqui, dos anos 80, início dos anos 80, porque eu me tornei espírita em 79, em 80 eu participei de um grupo de jovens e a primeira pesquisa que eu fiz dos grupos de jovens foi sobre o corpo bioplasmático. Então, eu estudei este livro lá nessa época, e a pergunta que eu fazia é assim, como é que nós podemos ter um corpo feito de plasma, que é responsável por todos esses fenômenos, e ele não ser superaquecido e não ser como o Sol, não precisar de um calor intenso, absurdo, para os íons estarem separados? Foi mais ou menos isso, talvez fique fácil de vocês entenderem,
porque eu disse a vocês, né, que se a gente produz um plasma de algum objeto que a gente tenha, se a gente pega assim, uma partícula de hidrogênio, um átomo de hidrogênio, ou uma molécula de gás hidrogênio, uma molécula de gás hélio, e a gente tenta dar calor a ele, e ele se transformar em um plasma, ou até fazer eles fundirem para gerarem calor suficiente para formar um plasma, eu estou provocando esse estado plasma. Estou fazendo uma ionização. Eles não são naturalmente plasma. O plasma que constitui o nosso corpo etérico, o nosso duplo etérico, ele é um plasma natural, é um plasma frio. Por isso que eles chamavam de plasma frio. Não precisa desse calor para tornar esses íons afastados entre si, né? Então, vamos ver até mais aprofundamento sobre isso neste livro aqui, que eu também considero, talvez, junto com o de Sheila Ostrander e Lynn Schroeder, os livros melhores de parapsicologia que eu já li. Esse, inclusive, tem uma peculiaridade, porque só a introdução dele já vale o livro todo, porque ele dá uma resposta a um crítico, e a introdução dele já é um livro, já é uma leitura fantástica. Bom, o V.S. Grushenko sugeriu um trabalho publicado, em 1944, a hipótese da existência de um plasma frio biológico encontrado nos seres vivos que emite radiações eletromagnéticas se excitados a determinadas frequências. O bioplasma, ele chamou de bioplasma, esse plasma frio, não porque ele só exista nos seres vivos como nós. Ele existe, sim, em todos os seres vivos, porque é o duplo etérico de todos os seres vivos, mas existe também na matéria, porque existe elemento etérico na matéria, existe elemento etérico nas plantas, existe matéria etérica nos animais, e existe matéria etérica dispersa no ar, né? Mas foi chamado de bioplasma justamente porque eles não são teosofistas, eles não. Mas tudo bem, é um termo bom porque ele já mostra que nós já faz conexão conosco, né? Fazendo a gente entender que existe bioplasma em nós. Nós não somos feitos só de terra, fogo e água. Aliás, nós somos formados só de terra, água e ar. Também temos fogo. Quando nós nos irritamos, ficamos nervosos, a gente fica vermelho. Então, eu às vezes digo, não, isso aí é como se fosse o tubo de Crookes fazendo a luz se tornar visível e a gente ficar bem vermelhinho. E, claro, é o sangue também aparecendo, né? Mas ele fica aquecido, né? E a gente realmente está com o nosso bioplasma ali bem aparecendo na nossa realidade. Então, Inyu Shin, né, acredita, que é o parceiro de Grushenko, que o bioplasma representa o principal elemento estrutural do biocampo, o campo biomagnético, e que, por ser constituído por partículas subatômicas independentes de um núcleo e com carga elétrica própria, lhe confira a estabilidade necessária, a cujo equilíbrio denomina estereobionergostase. Olha que nome. Mas veja, isso também é uma coisa importante, porque se a gente viu falar que o plasma ele é uma matéria que é formada de partículas que estão em movimento aceleradíssimo, né? Então, como a gente garantir alguma estabilidade? Como a gente garantir que esse corpo possa ter uma certa garantia de consistência? Como é que a gente teria um corpo que é mais ou menos a forma do nosso corpo, mesmo físico, né, visível, passando só um pouquinho, mas esse que passa um pouquinho é uma emissão, que é a aura da saúde da gente, né? Mas a gente sabe pelas literaturas de teosofia que existem partículas, existem assim, átomos e partículas que são duplas, né, do físico. E aí, como que a gente explicaria que, ao mesmo tempo, o nosso corpo bioplasmático é formado de plasma, de partículas menores, de íons, e até de partículas menores ainda, leptons e não sei o que, partículas menores ainda, átomo físico térmico, tarará, tarará. E eles serem só dessas estruturas todas, e o que é que dá consistência a esta matéria sutil? E como explica o fato de a gente saber, pela literatura, tem um livro de Anne Besser, né, O Homem e Seus Corpos, que ela diz literalmente isso, que cada átomo tem um duplo, ou vamos dizer assim, cada átomo do duplo etérico tem um duplo físico denso,
né? E cada partícula, cada elemento, cada partícula. Então, isso equivale a dizer que a parte sólida do nosso corpo também tem um duplo do duplo etérico. Então, o duplo etérico da gente não se resume somente aos éteres 4, 3, 2 e 1, aquela parte invisível. Tem uma parte sólida, líquida e gasosa, que é contraparte e que está num nível diferente de densidade e que faz com que estas partes todas, desde as mais densas às mais sutis, se garantam em seu equilíbrio de posição, de conformação, de organização. Alguns autores até chamam de modelo organizador biológico, outros chamam da própria estrutura de organização do corpo humano, o campo biológico. O Rupert Sheldrake também fala de campos morfogenéticos, enfim. É necessário que exista essas partículas sutis, que são chamadas de etéricos, subplanos etéricos, mas também é necessário ter campos sutis que gerem a organização de toda essa estrutura. É esse bioplasma que, interagindo com os campos artificialmente criados pela descarga elétrica da quirliangrafia, permite variações nos campos biomagnéticos, sendo assim diretamente avaliados pela fotografia oferecida nos artefatos criados por Killian. Apesar da relativa estabilidade do organismo bioplasmático, uma considerável quantidade de energia do corpo se transmite ao ambiente através de bioplasmoides, e estes tudo leva a concluir são as partículas envolvidas no processo de transmissão de informações acontecidas na telepatia e na clarividência. Isso já é uma forma mais avançada, dita por Osmar de Andrade, daquele livro Parapsicologia, Panorama Atual das Funções Psíquicas, Emoção e Restante, de algo que tinha sido já colocado como uma suposição, como pioneiramente por William Crookes, né? Mas ele estava chamando isso de força psíquica, né? E que começou com a matéria radiante propriamente. Bom, o corpo bioplasmático, então, é um corpo de plasma frio, nas condições normais de temperatura e pressão, constituintes físicos do mesmo brana do corpo denso, do mesmo nível, do mesmo ponto, porém em escala subatômica, e também de corpúsculos de conexões do duplo etérico com o corpo físico denso. Então, precisa haver essa conexão do duplo etérico com o corpo físico denso, e é por isso que acontece isso que eu falei para vocês, a existência justamente do duplo e essa conexão de campos fazendo a organização acontecer. É importante também eu falar para vocês deste livro aqui, que ele é resultante da pesquisa de mestrado de Juliana Mesquita Hidalgo Ferreira, para a PUC de São Paulo. Ela trabalhava com metodologia científica, né, a área de pesquisa era de metodologia científica, e o título do trabalho foi Estudando o Invisível, William Crookes e a Nova Força. Repare que foi daqui que eu peguei o subtítulo da nossa palestra, né? Porque foi esse livro que me, digamos assim, motivou, porque eu ia encontrar aí material suficiente para essa abordagem, né? E aí eu trouxe essa passagem do livro, que ela diz o seguinte: em 1876, Crookes refletiu sobre as propriedades de um gás altamente atenuado, apresentando a hipótese de que esse fenômeno indicaria a existência de um quarto estado da matéria. As colisões entre as moléculas seriam muito raras, provocando modificações nas propriedades físicas conhecidas do estado gasoso da matéria. 2 anos depois, em 1878, enviou à Royal Society o artigo sobre a iluminação das linhas de pressão molecular e na trajetória das moléculas, onde descreve pela primeira vez o que ficou conhecido na época como matéria radiante e atualmente é chamado de raios catódicos. Isso, na verdade, eu até já tinha falado, está um pouco repetido, mas eu fiz questão de trazer porque esse livro é um livro relativamente grosso, eu tenho até ele aqui, mas não está fácil de pegar, mas ele, na verdade, é um livro que ele é relativamente grosso, como vocês podem ver aqui, e ele não é um livro que até o orientador da dissertação, ele faz o prefácio, ele diz que o objetivo não era exatamente provar as experiências de William Crookes, mas mostrar que ele usou uma metodologia desde aquela época, uma metodologia bastante avançada,
tinha falhas, sim, tinha algumas pesquisas que ele fez já, digamos assim, acreditando, depois que ele começou a acreditar mais, tendo feito várias pesquisas antes e constatando a veracidade, ele depois acabou deixando de lado um pouco a busca de ficar provando, de querer provar as coisas e tal. E então, por isso que o orientador dela diz que o William Crookes não fez uma pesquisa tão ridícula como os detratores e críticos falavam, nem tão, digamos assim, detalhada em todos os casos como os espiritualistas defendem. Mas as que ele fez com profundidade são suficientes para a gente perceber a veracidade de muitos fatos, né? Eu trouxe aqui só a título de ilustração este livro Psiquântico, né, de Hernani Guimarães Andrade, que ele desenvolve bastante esses assuntos e ele mostra aquilo que eu tinha dito para vocês, a experiência de 1979 de William Crookes com os tubos catódicos e a experiência de J.J. Thomson usando os tubos catódicos com algumas, digamos assim, peculiaridades envolvendo magnetismo e tal, para descobrir o elétron. Então, em 1897, J. Thomson descobre os elétrons a partir do que William Crookes tinha conseguido desenvolver através das experiências com os tubos de raios catódicos, né? E também esse livro, né? Esse livro é bem assim detalhado nas questões técnicas, né? O Hernani Guimarães Andrade é engenheiro eletricista, então ele tinha domínio sobre essa questão, então vale a pena quem tiver interesse, eu trouxe também para vocês poderem aprofundar, quem quiser saber mais informações sobre o assunto. Bom, aí ele começa a fazer pesquisas com as materializações e com fenômenos diversos. O William Crookes começou a fazer pesquisa tanto com fenômenos de levitação, que a gente vai ver também daqui a pouco, fez pesquisas com fenômenos de materialização, e a gente encontra nesse livro aqui, apesar de na teosofia não se considerar que necessariamente, em alguns casos, que a materialização acontecia com espíritos, né, mas com os resíduos astrais ou cascas astrais que porventura estavam ali ainda presentes, né? Ou em casos excepcionais, indivíduos recém-desencarnados que poderiam ainda fazer isso, mas a gente sabe que tudo isso, só fazendo um parêntese aqui de informação teosófica, a gente sabe que indivíduos que estão no nível bastante elevados, indivíduos que a gente considera dentro da teosofia como os mestres de sabedoria, eles já têm condições de realizar um tipo de materialização muito mais elevada que essa, dispensando a necessidade de capturar os ectoplasmas das pessoas e dos ditos médiums de efeitos físicos que doariam esse ectoplasma para que ocorresse a materialização. Então é importante a gente dizer isso, mas também é importante dizer que algumas fotos que parecem estranhas, parecem fotos, montagens, etc., foram muito investigadas na época, e foi uma época no século XIX em que as pessoas costumavam retocar as fotos. E aí realmente é muito complicado, porque se você retoca uma foto que depois deveria servir para a comprovação científica, é complicadíssimo, porque não se sabe o que se retocou, o que não se retocou. Esse aqui é o próprio William Crookes, e ele, vale dizer, gente, quando ele começou a pesquisar os fenômenos psíquicos, ele foi com o intuito de negar, ou seja, de mostrar, de provar que eles eram falsos. Então, ele usou uma série de recursos que existia na época de ciência, que eram os próprios recursos que ele usava para experimentações científicas, ele que ganhou prêmios e mais prêmios, ele que ganhou comendas e prêmios diversos, participou de várias sociedades de pesquisa, além da Sociedade de Pesquisa Psíquica, que ele foi convidado depois, ele era membro da Sociedade Real de Londres, que era uma sociedade de cientistas acadêmicos, cientistas da ciência comum, não da ciência psíquica. Então, ele tinha o domínio, ele tinha a técnica, ele sabia o que usar para poder confirmar várias questões. Então, por isso que aquela pesquisa que eu mostrei para vocês do livro, né, da Juliana Hidalgo Ferreira, é um livro que
foi aceito para uma pesquisa mais profunda de metodologia científica, de como ela foi usada desde aquele tempo e como ele foi considerado um dos pioneiros. Na verdade, ele é considerado o primeiro cientista, vamos dizer assim, cientista comum, cientista no sentido convencional da palavra, que pesquisou fenômenos psíquicos. Então, aqui nós temos este livro que, apesar de ser chamado de Fatos Espíritas, ele, no original, ele é, na verdade, um livro de pesquisas psíquicas, né? Então, a gente tem aqui o que ele fala de força psíquica, eu trouxe nos termos dele mesmo, então achei importante, né? A teoria da força psíquica nada mais é do que a simples verificação do fato quase indiscutível atualmente, o que, em certas condições ainda imperfeitamente fixadas e a certa distância ainda indeterminada, promana no corpo de certas pessoas dotadas de uma organização nervosa especial, uma força que, sem o contato dos músculos ou do que a eles se ligue, exerce uma ação à distância, produz visivelmente o movimento de corpos sólidos e neles faz vibrar sons. Como a presença de tal organização é necessária à produção dos fenômenos, é razoável concluir que essa força procede desta organização por um meio ainda desconhecido. Então, essa era a forma como ele via essas energias ainda, por não ter nomenclatura suficiente para explicar, mas no fundo você vê como ele está relacionando aquelas pesquisas, todas essas buscas que ele faz científicas a uma forma de compreender o mundo psíquico. Daniel Douglas Home é um dos maiores, digamos assim, paranormais, vamos dizer, da história da humanidade. Ele era capaz de levitar com uma facilidade impressionante. Então ele levitava e ele não só levitava, ele também tinha visões de seres, de entidades, né? Conta-se a história de que ele certa feita ouviu uma voz de uma entidade que disse a ele para tomar um trem, e ele tomou o trem até o final da linha e não sabia por que ele estava tomando aquele trem, até que uma pessoa convidou ele para ir para uma casa, porque reconheceu ele, já ele que era famoso tal na época, e levou ele para uma casa em que tinha uma pessoa que estava precisando falar com ele, e essa pessoa disse, eu quero... ele chegou na casa, aí foi convidado para entrar nessa casa, etc. E ele começou... Aí ele ouviu um barulho, como se fosse uma pessoa caminhando com um vestido pesado, fazendo barulho no chão, se deslocando, indo para um outro trecho. Aí eles foram almoçar e tal, convidado para almoçar e conversar, etc. E ele disse que... Aí o pessoal contou que estava ouvindo um barulho que não sabia o que era. E ele disse, eu também estou ouvindo esse barulho nesse momento. É esse barulho que eu queria que você explicasse, porque todo mundo diz que você é capaz de ver esses fenômenos, esses ruídos, esses fenômenos psíquicos. E aí ele disse, eu estou vendo e esse barulho está sendo feito por aquela senhora que está ali. Aí o pessoal desconversou, etc. E mais adiante, na hora do almoço mesmo, na mesa, ele não viu aquela senhora, achou estranho e perguntou por que a senhora também não vem almoçar conosco. E logo mais adiante é que ele acaba se descobrindo que aquela mulher, ninguém estava vendo quem era. Então, só ele que estava vendo. E essa senhora depois se comunicou com ele, começou a conversar e disse assim, eu estou revoltada andando para lá e para cá pela casa porque eu não entendo por que colocaram um outro túmulo em cima do meu, um outro caixão em cima do meu. E isso me revoltou. Aí a pessoa disse, não é possível, isso está equivocado, você está errado, porque mesmo que for mesmo a pessoa que acabou de falecer, que mora aqui nessa casa, etc., morava nessa casa, ela não teve essa história de colocar um túmulo por cima. Ficaram com essa dúvida até que no outro dia ele teve que dormir lá nessa casa, nesse dia, depois da conversa, que ficou muito tarde. Aí no outro dia eles disseram, vamos para averiguar lá no lugar onde ela foi enterrada para confirmar isso. Aí quando chegou lá, o próprio zelador da área disse, já foi dizendo logo, olha, meu senhor, perdoe, mas eu tive que utilizar a própria cava que foi feita para o enterro da pessoa, né? Colocando um outro morto em cima e tal. Aí foi que ele constatou que aquilo era algo verdadeiro, e isso é um caso que foi contado muito, né? Inclusive em vários livros, porque ficou constatado que ele realmente tinha conversado com alguém, com a entidade que tinha acabado de desencarnar, etc. Isso é possível acontecer, até mesmo, né, para quem está ainda no plano astral,
em pouco tempo essa comunicação, mas a gente sabe que é preciso ter cuidado em interpretar o que é comunicação mediúnica verdadeira ou não. A gente tem aqui o fenômeno de levitação e psicocinesia, e a pergunta que não quer calar é assim: por que ocorre a levitação? E como que ocorre? Como é o mecanismo dessa levitação? E aí é que eu trouxe aqui para vocês duas possíveis teorias, né? Na verdade, essas duas teorias são as teorias que, inclusive, são colocadas por Leadbeater, né? No seu livro sobre o que é além da morte, que ele fala de materialização, fala que os teosofistas acreditam também na... Eu vou até mostrar que a própria Ana Blavatsky que fazia materializações e ela confirmava a existência de materializações. E, assim, a gente não pode deixar de buscar pelo menos uma explicação. Por quê? Porque a minha pergunta, quando eu comecei a estudar pela primeira vez esses fenômenos, é assim: então, nesse momento, a gente tem que, digamos assim, desconsiderar as leis da física. É isso o fato, e de certa maneira? Bom, a gente até poderia dizer que desconsideraria as leis da física há algum tempo atrás para essa primeira teoria, a teoria da antigravidade, se a gente não tivesse a física quântica para nos salvar. Inclusive, eu tenho até um livro aqui que eu aconselho, eu acho que eu coloquei ele como... ele está aí presente na próxima slide, não preciso nem... que é na explicação de teoria da antigravidade, é o livro A Física do Impossível, de Michio Kaku, um japonês, que teve... Ele até tem alguns episódios que você encontra na internet, encontra no YouTube, e ele tenta dar uma explicação para vários fenômenos que acontecem nos filmes, nas ficções, em livros, etc. E a busca de tentar explicar o fenômeno da antigravidade, que está dito, né, pelo próprio Leadbeater, que em alguns casos é possível manipular a energia gravitacional, fazer ela inverter, fazer ela mudar, porque a gente sabe que a energia gravitacional só é de atração, não é de repulsão, né? Como seria a forma de inverter isso, né? Então, o que se sabe hoje na física quântica é que, se for verdade, uma hipótese que diz que as partículas de graviton são as responsáveis pela gravidade, as partículas graviton, elas são as partículas que ficam viajando entre os objetos que estão sendo atraídos entre si, fazendo com que eles sejam atraídos. Mas se a gente tiver um antigraviton, onde estaria esse antigraviton? Onde estaria esse antigraviton? Em um outro plano, né? Que eu até já falei algumas vezes para vocês, mas não vamos poder aprofundar aqui, mas seria no chamado mar de Dirac, onde teriam as energias negativas, onde estão todos a antimatéria. Então, um antigraviton estaria nesse outro plano e só poderia ser acessado através de buracos de minhoca. Existem cientistas trabalhando hoje na possibilidade de conseguir absorver antigraviton de buracos de minhoca para poder conseguir fazer fenômenos de levitação, ou de psicocinéticos, ou fenômenos de movimentação de objetos, né? Claro que isso talvez demore um pouco, não, ou muito, para se conseguir, mas teoricamente a teoria da antigravidade seria alguém que é capaz de, assim como alguém consegue, através dos poros do corpo dele, tirar o ectoplasma e fazer a materialização pelo fenômeno da ectoplasmia, que a gente vai falar daqui a pouco, essas pessoas seriam capazes de, nos buracos de minhoca, extrair os antiprótons, os antigravitons, para produzir um fenômeno antigravitacional. E esse antigraviton é o que faz justamente os corpos ficarem com uma mobilidade, uma sutileza, a capacidade de voar que nós temos no astral é em função disso, né? E possivelmente o Daniel Douglas Home era capaz de captar, de absorver estes antigravitons, né? Porque a mobilidade dele era muito grande. Ele voava mesmo, ele saía pela janela e entrava pela porta de um cômodo. Então, isso era surpreendente e registrado por William Crookes, por vários cientistas, com ata, com tudo de pessoas presentes, com testemunha, prova documental, prova testemunhal e várias outras provas que podem ser verificadas, confirmadas, né? Então, esses fenômenos, utilizando o graviton, seria a teoria da antigravidade, né?
e que talvez explicasse muito dessa possibilidade de um voo mais intenso. Agora, a alavanca psíquica já é algo que a gente vai encontrar neste livro, Mecânica Psíquica, de W.J. Crawford, né, outro pesquisador, né, do século XIX também, que ele criou a hipótese de que existe o uso do próprio ectoplasma na criação, na geração de força suficiente para levantar mesas, para fazer as mesas girarem. Aí você diz assim, bom, mas é possível ver mesas, como muitos viram nos fenômenos iniciais das pesquisas psíquicas, que giravam sem ter essa alavanca aí embaixo. Aí é que é importante chamar a atenção para vocês que o ectoplasma pode estar em diferentes densidades. Aqueles que já estão mais desenvolvidos em sua habilidade de materialização, eles conseguem fazer com que esse ectoplasma desapareça e ganhe uma força ainda maior. Uma das coisas que no livro Física do Impossível o Michio Kaku fala é que ele até brinca dizendo assim, no filme Star Wars, Yoda era tão pequenininho e carregou uma nave gigantesca. Nós não temos energia, cavalos de força suficiente. Ele ainda até diz quanto de cavalo de força o ser humano teria capacidade de gerir de energia e uma pessoa pequenininha não seria capaz de gerir, mas ao mesmo tempo a gente sabe que no conceito do paranormal, o paranormal é algo que está paralelo ao normal. Então, o parapsíquico é uma psique paralela, é uma psique que tem energia acima do que o corpo físico poderia comportar. E aí a gente sabe que pode ser levantados objetos de muito peso, né? Não é a gente não vai exercer força muscular no caso desse, é uma energia psíquica. Ter mais energia psíquica permite você levantar mais peso, ter menos energia psíquica faz você carregar menos e até fazer com que a configuração da alavanca psíquica seja visível ou não. Aqui vocês estão vendo até uma balança para mostrar quanto foi capaz de levantar com o ectoplasma aqui, né? E quanto de força tem, né? Aqui alguns desenhos desse livro da mecânica psíquica, mostrando. Eu levei um tempo até entender que essa linha aqui é um médium, viu, gente? Porque para mim, eu teria que ser desenhado uma figura humana, mas isso é coisa de arquiteto, né? Assim, mas essa linha aqui, ele está colocando um M querendo dizer que isso é o médium. Então, saindo do médium, você tem a mesa sendo erguida, sendo levantada, e as mesas já acontecendo agora. Com o ectoplasma pode estar num estado mais sutil ou num estado menos sutil. Com isso, a gente percebe, tanto na teoria da alavanca psíquica, como na teoria da antigravidade, que ninguém está destruindo nenhuma teoria da física quântica ou da física, nem está destruindo leis. Pelo contrário, a gente está descobrindo novas leis e entendendo melhor o mundo quando a gente incorpora elementos mais sutis, né? Este livro é de um conhecido meu que fez uma organização de textos sobre Daniel Douglas Home, né? O nome dele é Dilton Pugliese. Eu tenho até ele autografado aqui, o livro, né? Que ele é daqui de Salvador e tudo. Ele é do Centro Espírita Cristo Redentor. Por um bom tempo ele foi o presidente de lá. E esse livro é muito bom porque ele reúne todos os textos de vários livros. E de William Crookes eu tirei essa parte que ele diz, falo sobretudo do Sr. Home, porque tem muito mais força que outros médiums com os quais fiz experiências, mas com todos tomei precauções suficientes para que a fraude fosse riscada da lista das explicações possíveis. Então, nesse livro, ele mostra documentos, né, muito interessantes que confirmam uma série de fenômenos, né, acontecendo com esse sensitivo, chamado de médium, mas não sei nem porquê, porque, na verdade, ele atua de alguma maneira com, talvez, intermediário de uma energia, né, de uma energia que está transcendente ao físico, mas podemos dizer que, se está sendo chamado por médium esse tempo todo, não tem nada por que a gente também mudar o nome, né? Então, nesse livro, O Plano Astral, de Leadbeater, conhecido de todos nós, da teosofia, tem uma parte só que fala sobre materializações, né? E ele fala o seguinte, que os frequentadores das sessões espíritas hão de ter notado que há 3 espécies de materializações: as tangíveis, mais invisíveis, né? As invisíveis, mais intangíveis, e as tangíveis e visíveis. Então, as tangíveis e visíveis são essas que a gente vê, né, acontecer nas fotos, etc.
As invisíveis e intangíveis, elas muitas vezes podem provocar ruídos, ou mas talvez não por causa de ser intangível, mas elas podem, digamos assim, atuar psiquicamente entre as pessoas, atuando sobre o emocional, etc. E as tangíveis mais invisíveis, elas são as materializações e os movimentos de objetos, ou melhor, são os movimentos de objetos em que você não vê alavanca nenhuma, você não vê nada acontecendo, interferindo, né? E em outra palestra que eu falei aqui, eu até utilizei uma ilustração de que se a gente reduzisse uma dimensão, entendendo aqui esse cubo é como se fosse o corpo astral, e entendendo o corpo físico do platérico como sendo branas ou planos desse plano duplo astral, a gente poderia dizer que quando a coisa acontece no nível do etérico, a gente não consegue ver, mas tem interferência magnética e interferência gravitacional, porque por estarem muito próximos desses planos. Então, existe justamente uma condição de invisibilidade de determinada matéria muito sutil, à medida que ela vai se tornando sutil e ela vai se desprendendo, né, desse brana ou desse plano físico, desse subplano físico mais denso, e aí você consegue ter uma influência sem ter a visão. Então, a plasmação da matéria física em volta de uma forma astral, de sorte que por meio dessa matéria a entidade ocupante da forma astral possa produzir certos resultados no plano físico. Então, é astral de certa forma porque é um brana do astral, mas é a conexão do astral com o etérico. Então, eu poderia dizer a vocês que, para não complicar na nomenclatura teosófica, a gente poderia dizer que esse campo energético que dá consistência ao corpo etérico, ao duplo etérico, ele está no nível do corpo astral, por isso que a gente diz que o corpo astral dá forma, o corpo astral é que garante que faça acontecer as coisas. E a gente sabe também que existe na literatura teosófica a informação de que existe a chamada contraparte, o ovoide astral, né? O ovoide astral é aquela parte totalmente desvinculada do físico e a contraparte, eu poderia dizer que é aquilo que se conecta diretamente com o duplo etérico, então está num brana ou num plano um pouquinho assim distante, mas exercendo influência. Helena Blavatsky, no glossário teosófico, diz o seguinte: os teósofos aceitam o fenômeno da materialização, porém rechaçam a teoria de que esta seja produzida por espíritos, isto é, os princípios imortais de pessoas desencarnadas. Os teósofos acreditam que, quando o fenômeno é verdadeiro e genuíno, o que é um fato muito mais raro do que geralmente se acredita, é produzido pelas larvas, formas astrais eidola, fantasmas camalóquicos das personalidades mortas. E ela diz também, em O Teosofista, né, o seguinte: não precisamos nos deter para discutir a questão de se as denominadas formas materializadas são ou não a aparição dos mortos com os quais se assemelham. Isso pode aguardar até que os fatos profundos da ciência psíquica oriental sejam melhor compreendidos. Também não precisamos discutir se, de fato, houve alguma materialização autêntica. As experiências em Londres de Sir William Crookes, membro da Royal Society, e das experiências americanas do Coronel Olcott, ambos amplamente conhecidos e de caráter tão convincente, nos fornecem base suficiente sobre a qual arguir. Nós aceitamos a realidade das materializações. Obviamente, esse grifo exagerado aí é nosso, né? Mas é importante deixar claro que existe essa questão. O ectoplasma, né, é uma palavra utilizada por Charles Richer, inicialmente, né, para definir uma substância caracterizada como uma espécie de plasma flexível, viscoso, incolor e inodoro, insensível ao pensamento, ou sensível ao pensamento, que escapa do organismo de certos indivíduos através dos poros e dos orifícios naturais do corpo. Trata-se de um transe biológico quando não há apenas dissociação psíquica, mas também biológica. É interessante saber de uma experiência que o próprio William Crookes fez, depois que houve uma materialização com ectoplasma, ele colocou sobre essa materialização um corante natural que não causaria dano ao corpo orgânico, e para poder saber de onde saía
essa materialização, esse ectoplasma. E o curioso é que, quando acabou o processo de materialização, e o indivíduo ficava, né, o sensitivo ficava em total transe, ele ficou com todo o corpo com essa coloração do corante marcado no corpo dele. O que levou a acreditar, todos depois, e a partir de pesquisas feitas posteriores, que o ectoplasma nada mais é do que a camada mais externa dos plasmas das células humanas. Então, ela é uma energia que vem do endoplasma e parte para o ectoplasma, e é por isso que é chamado de ectoplasma, de certa maneira, e sai pequena parcela da matéria das células para ser doado, evidentemente, num estado plásmico, né, num estado plasma, e que acaba ganhando uma configuração mais densa, da mesma forma que a gente viu que em alguns momentos o plasma acaba sendo visível, né, e dependendo do controle que se faz sobre isso, né, da energia, então ele é parte do próprio organismo mesmo da pessoa que está produzindo a ectoplasmia, né? Então, gente, só algumas fotos aqui para mostrar para vocês. Então, dentre as propriedades relacionadas ao ectoplasma, os cientistas concluíram que essa substância apresenta em sua composição leucócitos, células epiteliais, lipídios, mucoalbumina, cloreto de sódio, fosfato de cálcio, lecitina fosfórica, que é o que dá luminescência em alguns casos de materializações luminosas, entre outros elementos. Mais algumas ilustrações. E só mais essas falas para finalizar. Somente hoje podemos compreender bem Crookes, cujas experiências são ainda agora a base de toda a metapsíquica objetiva. Nos últimos dias de sua gloriosa e laboriosa vida, dizia Crookes, ainda que nada tinha a retratar com relação ao que outrora havia afirmado. Isso foi dito por Charles Richer, o fundador da metapsíquica, né? Antes de Joseph Banks Heine, né? Que foi o criador da parapsicologia. Então, são os primeiros relatos de pesquisas feitos, né? O William Crookes participou dessa fase aí, porque Joseph Banks Heine já foi de meados do século XX, né? E aí eu tenho duas frases de William Crookes para encerrar, que é assim: relembrando detalhes do que observei, há um antagonismo em minha mente entre a razão, que diz que isto é cientificamente impossível, e a consciência dos meus sentidos, do toque e da visão, concordando com os sentidos de todos os outros presentes, que não estão mentindo quando atestam contra minhas preconcepções. Veja só que dilema. Uma pessoa altamente científica, que trabalhava com experimentos bastante assim materiais em si, acabou entrando nesse dilema grande aí. E ele aí diz: não digo que isto é possível, digo que isto é real. Isso é uma frase comum, conhecida, famosa dele, né? E que a gente vai ver isso em muitos lugares aí, né? No movimento espírita, o pessoal repete muito essa frase, certo? O próprio Divaldo Franco. Bom, gente, então era isso que nós tínhamos para falar. Espero que não tenha cansado vocês e enchido de tantas falas e tantos textos. E agora eu queria abrir para quem quiser fazer algum tipo de comentário ou pergunta, se tiver dentro do meu alcance, a gente poder bater um papo. Ô Marcos, eu quero mais uma vez enaltecer o seu brilhante trabalho, inclusive alicerçado numa farta bibliografia e com todos esses recursos técnicos que você dispõe aí, que tornam o trabalho ainda mais grandioso. Então, realmente está de parabéns. E isso aí vem a provar que essas pessoas, esses grandes precursores, nós devemos muito a esses esforços dessas pessoas abnegadas, né? Porque, na verdade, eles trabalhavam quase silenciosamente e assim, e com escassez de meios, eles tinham que construir os próprios instrumentos para provar suas teorias. Isso é interessante, porque realmente nós devemos muito a todos eles. Então, é um trabalho que realmente enaltece a capacidade humana, justamente nesses aspectos científicos,
que leva para esse panorama desconhecido daquilo que verdadeiramente somos, porque estamos apenas tangenciando a realidade. Está de parabéns mais uma vez. Agora, saindo um pouco do assunto, é uma curiosidade que eu sempre tenho e nunca tive a oportunidade assim, de perguntar. Se você vai escapar um pouco do assunto em pauta, mas eu sempre fico assim intrigado com a temperatura da própria Terra, porque tudo indica que a Terra vem esfriando, mas é um processo tão lento que a gente vê que durante bilhões de anos essa coisa acontecendo. Eu queria saber se existe um processo de realimentação dessa temperatura interna ou uma tendência para esse esfriamento progressivo e o que é que causa, vamos dizer, esses calores absurdos no interior da Terra. Você já se deparou com esse estudo em algum momento? Na verdade, a gente, se pensar na origem do universo, a gente nasceu do fogo, né? Tudo isso aí é fogo que foi arrefecendo. De certa forma, a gente tem aí no centro da Terra acontecendo esse plasma aí, de certa forma, porque nós temos uma estrela no núcleo da Terra, né? Agora, as mudanças que têm acontecido, além de, digamos assim, esse resfriamento que já vinha acontecendo desde o começo, de quando a formação da Terra ocorreu, né? Mas a gente também tem que lembrar que tem as mudanças climáticas, né? Que elas vão fazendo a alteração da temperatura na superfície, né? Na nossa atmosfera. Então, são vários fatores envolvendo aí, né? Porque, no fundo, a nossa tendência aos poucos, mas muito aos poucos mesmo, é de se aproximar do Sol, né? E isso vai acontecer há muitos, muitos milênios, e um dia a Terra vai ser absorvida pelo Sol e vai ser dizimada pelo Sol, mas bote tempo nisso, do ponto de vista astronômico, né, falando. E aí, digamos assim, a tendência do futuro será o calor aumentar, né? Mas não que isso seja perceptível por nós ao longo de tantos e tantos milênios aí, né? Mas não é, não sei dizer a você se existe, dentro da perspectiva que você está colocando, alguma colocação, né, em relação à alteração para a diminuição de temperatura, né? Fora essas que eu falei para você. Ah, perfeito, obrigado. E obrigado também pelas suas colocações. Marcos, eu fiquei assim, com a dúvida, você chegou até a falar, mas em relação a esse plasma e a matéria etérica, que na Sim. literatura teosófica se fala, né, do físico denso, sólido, líquido e gasoso, e do imediato, que seria o etérico, o estado etérico, superetérico, subatômico e atômico, né? Aqueles 4 estados. Que relação aí poderia ser feita com esse plasma do Crookes? Olha, eu vou lhe dizer que isso é o que eu vou dizer agora para vocês é uma especulação minha, certo? Mas por conta de uma inquietação, e que vocês vão ver que faz sentido o que eu vou dizer a vocês. De uns tempos para cá, eu diria assim, já uns 4 ou 5 anos eu tenho me deparado com essa questão, ao estudar um pouco mais sobre química oculta, né, para essas palestras que eu fiz, eu me deparei com a seguinte situação, e também estudando um pouco sobre física quântica. Pense aí que se você tem os éteres, né, que eu prefiro até chamar éter 4, 3, 2 e 1, porque fica mais fácil de entender qual que está mais denso e qual que está mais sutil, né? Do 4 para 1, você vai aumentando a sutileza. Então, o 4 é mais denso, o 3 é mais sutil um pouco, o 2 é mais ainda, e o 1 é o próprio átomo físico térreo, certo? Então, esses 4 estados etéricos, eu já disse aqui que o 4 é o plasma, né? Que seriam partículas ionizadas, etc. No éter 3, a gente teria já esses íons por si só já afastados ainda, e aí a gente teria partículas separadas de prótons e nêutrons. Vamos supor que no plasma a gente ainda tenha próton e nêutron junto, no éter 3 a gente tem próton e nêutron separados, então as partículas isoladas, mas partículas
mais pesadas, partículas como os chamados hadrons, que são mais pesadas. E no éter 2, a gente tem partículas mais diminutas, que seriam os neutrinos, os elétrons e os quarks. Então, são as partículas menores conhecidas pela física que estariam no éter 4. Claro que existem partículas desconhecidas que estariam nessa faixa também e que poderiam ser caracterizadas como éter 4. E o éter 1 é as supercordas ou os átomos físicos utérrimos. Tá, mas aí vamos supor que a gente está chamando esses 4 estados de etérico ou físico-etérico. E os outros mais sólidos, os outros mais densos, sólido, líquido e gasoso, como físico denso, certo? Tá. Mas aí, quando eu li o livro de Annie Besant, né, e outros livros também, vários livros de teosofia, eu li também de teosofia, até o livro Fundamentos de Teosofia também, né, de Ginaraj Adasa, tem isso, que todos os átomos do mundo físico, partículas, não só átomos, partículas também, possuem uma contraparte etérica. Olha aí que confusão, porque se a gente considerar duplo etérico somente, veja só, se a gente considerar duplo etérico somente o éter 4, éter 3, éter 2 e éter 1, você não vai ter como constituir um duplo para os átomos, moléculas, corpos orgânicos, corpos biológicos, vamos dizer assim, até o tecido orgânico, os órgãos, o corpo todo, né, como um duplo. Então, e a própria partícula tendo também um duplo. Então, é por isso que eu comecei a achar que tudo está relacionado a essa ideia do Brana. Ou seja, a gente tem um duplo, sim, que é o que organiza tudo isso. Então, são duas formas de entender a questão do etérico. Você tem a manifestação desse etérico, já assim, nesses 4 estados, E4, E3, E2, E1, e tem o campo que é o duplo etérico propriamente, que eu poderia até dizer, aí já sou eu dizendo, o duplo etérico propriamente, porque para a gente chamar de duplo, tem que ser duplo mesmo, com tudo duplicado, entendeu? Que é o que faz a conexão do corpo astral com o corpo físico denso. Então, em outras palavras, a gente, de certa forma, está confundindo, ou a própria literatura está, de certa forma, confundindo um pouco a nossa cabeça por conta de desconhecer essa teoria. Eu acho que, não, se hoje as informações da química oculta fossem trabalhadas hoje, talvez usassem essa nomenclatura de Brana ou de subplanos, vamos dizer assim, em níveis diferentes dentro do mesmo nível, que é o nível do físico, né, do tridimensional, poderia ficar mais claro esse entendimento, sabe? Então, é mais ou menos isso aí. E se você for parar para pensar, veja bem, a questão que fica é assim, será que pelo fato de uma coisa ser cortada milhões de vezes, vamos supor que você pegue um pão, né? Aí você corta em 200 fatias, depois você pega essas fatias e corta de novo, corta de novo, corta de novo, corta de novo. Aí você tem a micropartícula desse pão. Aí eu pergunto, ele deixou de ser denso? Ele ficou mais sutil? Não. Então, assim, para você conseguir uma conexão com um nível... Aí você diz assim, mas tem partículas ainda menores, né, que já não estão mais no físico. Tudo bem, mas elas precisam de um campo que faz com que... Né? Então, a gente tem partículas e corpos e átomos e moléculas e organismos e tal, duplicados, que estão num nível mais... Quer dizer, é como se fossem outra estação do rádio e que estão exercendo influência, fazendo com que este corpo nosso se organize do jeito que ele é organizado mesmo, entendeu? Deu para entender? É um assunto, eu não tenho essa formação aí científica, né? Mas o que eu fico assim, numa visão bem simplista, né? É que esse duplo seria realmente o molde, né? Até Sim. aquelas, né, informações de Geoffrey Hodgson,
livrinho O Milagre do Nascimento, né, quando ele fala que esse duplo etérico ele é formado, é um molde, né, no qual Sim. o corpo físico, né, é modelado e vem a existência. Né? Mas aí, nesse caso, o que confundiria um pouco é o fato da gente estar chamando de duplo etérico e a gente chamar os estágios mais sutis digamos assim, os subplanos mais sutis do físico de etérico também, entendeu? Então, nesse caso, talvez pudesse ter um outro nome, ou o duplo etérico ter um outro nome, ou esses estágios mais sutis outro nome, para não ficar confuso, não achar que o nosso duplo etérico é só formado de éteres, entendeu? Ou desses éteres que a gente está chamando assim. E haja visto que se fosse, talvez, hoje, o pessoal... Porque no tempo em que o livro Química Oculta foi escrito, nem o elétron tinha sido descoberto ainda, né? Então, não tinha nem como relacionar, não tinha nem como fazer associações a esses estágios mais quânticos, vamos dizer assim, da matéria. Marcos? Oi? Fernando Marcos, eu queria aproveitar para agradecer a sua palestra. Eu que agradeço. E queria dizer também o seguinte, realmente é muito a ser dito, né? Mas assim, eu vou só fazer uns comentários, se me permite. William Crookes, Kelvin, eles foram amigos pessoais do Alfred Sinnett, né? Sim. E, como você disse, né, foram membros, o William Crookes, pelo menos, foi membro, né, da Sociedade Teosófica. E o Crawford, né, fez aquelas pesquisas com alavanca e tal. Ele também tem uma história interessante. E esses personagens que você citou, eles são também citados num livro de Lady Bitter pouco conhecido, que se chama Teosofia e Espiritismo. E aí ele fala dessas experiências e fala muito de materializações. Eu tenho, algum tempo atrás, eu comecei a preparar uma apresentação chamada Teosofia e Espiritismo, mas ainda não, digamos assim, não vi o momento ainda de apresentar, e foi interessante ver como você colocou aí várias coisas que eu tinha listado lá nos slides, fotos, imagens também. A senhora Blavatsky, ela cita, né, que existe um modelo, né, sutil que vai organizar, né, que vai definir o físico, né? É como se fosse um molde, né, um modelo. Então ela já naquela época já falava sobre isso. Na verdade, o próprio Aristóteles, ele fala que uma parte da alma, pelo menos uma parte da alma é indissociada do corpo, o que significa que a morte do corpo significa a morte dessa alma, né? Então, se a gente comparar essa afirmação dele lá no De Anima com o que a gente vê, né, na tradição hindu, por exemplo, a gente é tentado a correlacionar realmente o hoje chamado corpo etérico, né, na literatura teosófica, com essa alma mortal, né, digamos assim. Então, realmente é um assunto assim, bem rico e que dá para fazer várias correlações. E com relação a contraparte, né, das estruturas, tem um dado interessante que toda vez na literatura teosófica que se fala de materializações, etc., se fala também do uso dos chamados elementais, né? Não confundir com os elementares, e que são os espíritos da natureza. E a professora Blavatsky fala que eles não têm forma, eles são apenas centros de força. E aí você disse que o Daniel Douglas Home, por exemplo, teria essa capacidade, em tese, de ir lá no buraco de minhoca, enfim, fazer aquela ponte, né, usando aí os termos da física quântica. E a gente poderia também
tentar, de alguma forma, nesse modelo, inserir essa tese ou hipótese da literatura teosófica de que, para fazer as materializações, você precisa desses intermediários, desses centros de força que a gente chama de espíritos da natureza, que, na verdade, não são espíritos, né? É só um termo mesmo consagrado pelo uso. Enfim, era só para provocar um pouco. Muito bom essa conexão que você fez. E ela, não, assim, por tudo que eu já estudei na literatura teosófica, não tem como você fazer materialização sem usar um intermediário, e esse intermediário seria, entre aspas, né, espírito da natureza. Que, na verdade, como eu já disse, não é espírito, né? É apenas um centro de força. É a própria Sra. Blavatsky que define nos comentários da Doutrina Secreta, que é uma obra até recentemente lançada em português, ela define os espíritos da natureza como centros de força e que eles não têm forma e, obviamente, são invisíveis. Mas, enfim, era só para provocar um pouco e tentar adicionar um pouco mais de coisa a esse caldo, né, que é esse tema. E, então, mais uma vez, aí eu agradeço. É muito Abraço. rico o tema. Rapaz, você chegou até a fazer uma palestra de Espiritismo e Teosofia, se eu não me engano, em duas partes, que eu não assisti, não sei porque eu não pude na época, e eu fiquei sentido de não ter assistido lá na loja Kutume. Não sei se Isso, você está. então, nessa oportunidade eu apresentei apenas uns 20% dos slides que eu havia. Eu tinha preparado quase 100 slides, e aí me parece que eu apresentei uns 20 ou 22. Eu Mas queria fazer uma proposta a você. Se você quiser, a gente se juntar para ver se a gente faz alguma coisa junto sobre isso. seria bem interessante uma mesa redonda, algo do tipo, né? Não, e até alguma coisa escrita mesmo. Uhum. Podem escrever, né? É, Um artigo aí para Sofia é. sobre o assunto, né? Muito bom. Isso. Eu acho que é Bom, interessante. beleza. É uma ótima sugestão. A gente pode amadurecer, sem dúvida. Beleza. Tá desligado, Cristina. Aí, isso. Maravilha, adorei. Gostou, né? Da Adorei a ideia. ideia. Massa. Marcos, Muito legal. agradecer a você, realmente foi muito bom, muito conteúdo, né? Como sempre, e só gratidão mesmo, né? Obrigado. Enriqueceu aí a tarde. Obrigado. Vocês são generosos. O Marcos, após Como o... ele disse, né? É real. Não é possível, é real. Sim, Fernando, Maravilha. diga. Não, após o término aqui desse momento, e quando a gente parar a gravação, a gente pode conversar depois rapidamente. Certo. Tranquilo. Eu até achei que esse livro de Leadbeater era o próprio o que há além da morte, porque nesse livro ele fala muito do espiritismo e das materializações, mas talvez seja uma outra publicação, né? Porque muitas vezes ele pega algum conteúdo e bota em outro livro. Foi isso que ele noto... fez. Ele usou inicialmente como base o livro que é Além da Morte, porque quando ele escreveu esse livro, e foi, me parece, o último livro dele, Teosofia e Espiritismo, aquele livro, O que é Além da Morte, havia se esgotado. Então ele pegou, ele inspirado, digamos assim, no livro que é Além da Morte, trouxe essa abordagem. Eu, na verdade, até comecei a traduzir esse livro, acho que já traduzi cerca de 10, 15% dele, mas eu tive que interromper, né, na época. Enfim, algo que pode retomar. E podemos falar com o Zeneida, né? Para ver se não entra na linha de produção da editora Teosófica. O Igor vai gostar. É. O Igor, que é o diretor agora, né, da editora, e ele que teve também, né, origem no espiritismo. Ele também ele é espírita, exatamente. Eu acho que vai ser uma boa, viu, Fernando? Se você conseguir aí concluir, vai ser inédito, né? Ele vai adorar fazer enquanto ele ainda é editor, para ele poder fazer o editorial, fazer a prefácio. E é um tema sempre, né, palpitante, como diz a Frânio, instigante. Pois é, Jorge, pode anunciar então o próximo encontro e aproveita depois para fazer a meditação final.